Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre potenciometria. O que se baseia a potenciometria, quais suas vantagens e os cálculos que são utilizados para realizar análises potenciométricas. Primeiro vamos recapitular sobre os métodos analíticos instrumentais que chegamos até aqui. Nós já fizemos os métodos que são conhecidos pelo via úmida, que foram a análise gravimétrica e a análise volumétrica, e agora vamos partir para os métodos de propriedades físico-químicas. Entre eles estão os eletroanalíticos, que são baseados em propriedades elétricas, que é o que vamos falar hoje, um deles que é a potenciometria. Mais adiante vamos falar sobre espectrometria, que é baseado em propriedades ópticas de análise, e na cromatografia, que possui diversas propriedades. Bom, a princípio, os métodos potenciométricos eles baseiam na medida de um potencial de uma célula, de um eletrodo, na eletroquímica, onde há ausência de corrente elétrica. As suas vantagens são baixo custo, equipamentos com ótimo desempenho e durabilidade, fácil incorporação em sistemas de fluxo automático e baixa complexidade. São aparelhos fáceis de se utilizar e pequenos, geralmente. Trata-se de eletrodos utilizados em pH-ômetros e medidores de solubilidade. O pH-ômetro é o mais conhecido de todo mundo, vai medir a capacidade de ionização de íons H+ presentes nas soluções. A potência, amplamente utilizado em determinação de substâncias ácidas e básicas com alta sensibilidade. Então, como funciona esse método de análise potenciométrica? Tecnicamente, é o controle da atividade do íon H+ em soluções, onde o potencial eletroquímico estabelecido entre a solução e o eletrodo está diretamente relacionado à concentração de uma espécie iônica. Então, nós temos uma solução, uma espécie iônica, que vai interagir os íons H+ com o eletrodo. E esse eletrodo tem a capacidade de medir o potencial eletroquímico presente na solução. Como se mede o potencial eletroquímico? Então, é um eletrodo, um dispositivo que, por meio de uma ou mais propriedades elétricas, inclusive a voltagem ou o DDP, que é a diferencial de potencial padrão, faz a medição da concentração de uma espécie química, íons H+, por exemplo. Então, o eletrodo ele vai medir a concentração desses íons H+ presentes na solução. É assim que verificamos o pH de uma solução em um pH-ômetro. Eletrodo de membrana de vidro, altamente seletivo e sensível. Então, são essas células, esses eletrodos, eles são sensíveis. Eles têm que ficar imersos em uma solução, nunca podem ficar secos. E dentro deles também tem uma solução. Então, vamos aqui à instrumentação analítica. Os eletrodos, na teoria, eles são baseados em um eletrodo de referência e um eletrodo indicador, ligados a um dispositivo de medida do potencial. Esse medidor ele vai nos dar o potencial da célula. Aqui no exemplo temos uma célula de 1,28 volts, ligada a um eletrodo de referência e um eletrodo indicador. E ao canto aqui temos o exemplo da fórmula do potencial da célula, o potencial da célula indicadora menos o potencial do eletrodo de referência, mais o potencial de junção líquida. Mas esse potencial de junção líquida ele é desprezado, o seu valor. O potencial de junção líquida é um potencial que surge na interface de duas soluções devido às diferenças nas mobilidades de íons dessas soluções. Sobre os eletrodos de referência, eles mantêm o seu potencial constante, independente das propriedades da solução na qual está imerso. Então, independente da solução que ele vai estar analisando, ele vai manter as suas características, as suas propriedades. Aqui nós temos dois exemplos, um eletrodo de calomelano e um eletrodo de cloreto de prata. Então, eles possuem fios presentes neles, um de cada especificação. O de prata possui um fio de prata e o de calomelano um fio de platina. E todos imersos em solução de cloreto de potássio.
Os eletrodos respondem à concentração de cloreto, que é a constante. A solução do eletrólito pode ser saturada. Os eletrodos de referência têm o potencial de eletrodo exatamente conhecido e é independente da atividade de concentração do analito ou do íon presente na solução de estudo. Ele deve ser robusto, fácil de se construir e deve manter o potencial constante com a passagem de pequenas correntes. Para o eletrodo indicador, ele desenvolve um potencial que depende da concentração do analito, diferentemente do eletrodo de referência. Ele apresenta uma resposta seletiva. Nos eletrodos indicadores tem que estar presente a sensibilidade à espécie que quer ser determinada, um alto grau de reprodutibilidade, então as informações são tiradas bastante rápidas, resposta rápida à variação de concentração da espécie em determinação. É mais comum encontrar-se em eletrodos combinados de vidro, então é um eletrodo combinado que vai estar presente os dois eletrodos aí, um cloreto de prata e o outro eletrodo também. Ele possui uma abertura, essa abertura tem que ficar sempre desobstruída para que ele possa fazer uma exata leitura. E dentro dele uma solução aí de cloreto saturada. Ele fica imerso em uma solução. Ele possui uma ponte salina que vai fazer esse equilíbrio. E uma membrana de vidro, que é onde vai estar o polo, onde ele vai fazer a leitura. Sobre a análise potenciométrica. A análise potenciométrica ela consiste no conjunto de métodos analíticos instrumentais destinados a obter as concentrações, medidas das diferenças de potenciais, a DDP de uma célula eletroquímica. Esses eletrodos devem estar conectados, permitindo a ocorrência da transferência de elétrons e o movimento de íons de forma espontânea, como uma célula galvânica. Nós temos aqui um exemplo de uma célula galvânica, de sulfato de zinco e sulfato de cobre, 1 mol para cada solução. Então é um exemplo de uma pilha, dessa célula. Tem um voltímetro medindo a voltagem dessa pilha. Nós temos aí no sulfato de zinco a redução e no sulfato de cobre a oxidação. A DDP, o potencial de uma célula, ele pode ser calculado da seguinte forma, a variação padrão dessa célula é igual ao potencial do ânodo mais o potencial do cátodo. Sobre o efeito da concentração sobre os potenciais do eletrodo, Nernst, um químico alemão, ele estudou a relação entre o potencial do eletrodo e a concentração da solução. Então essa é a equação que nós vamos utilizar para encontrar a variação do potencial da pilha, a equação de Nernst. Ela é basicamente formada da seguinte forma. Temos aí o que vamos calcular a variação do potencial da pilha em um certo instante, que vai ser igual à variação dessa pilha global, a sua voltagem total, menos essa constante 0,059 sobre N vezes log da concentração dos produtos sobre os reagentes. Então vamos lá a cada item. O delta é a variação do potencial da pilha em um certo instante, que deve ser calculado. O delta é 0 é a variação do potencial padrão da pilha, a variação global da voltagem total dessa pilha. C e D no exemplo aí são a concentração dos produtos na equação global da pilha. E os índices C e D minúsculos são os coeficientes de participação nessa equação. Mesmo para A e B, só que são a concentração dos reagentes na equação, sendo que o A e B minúsculos são os coeficientes que estão presentes na equação. E o N é o número de elétrons que está envolvido na oxidação e redução da pilha, na nossa equação global. Vamos exemplificar isso para ficar mais fácil. Então temos aí a equação de Nernst. Aqui ela está simplificada de forma que eu coloquei que a variação do potencial padrão é igual à variação global da pilha menos a constante 0,059 sobre N vezes o logaritmo dos produtos sobre os reagentes.
O exemplo nos pede a determinação, a variação do potencial de uma pilha formada por cobre e prata. Essa pilha ela possui uma variação de potencial global de 1,1 volts e a concentração de de prata mais é 0,8 mol por litro e a concentração em mol por litro de cobre 2 é de 0,2 mol por litro. Então nós temos a concentração do nosso produto e do nosso reagente. Aí pela equação global você pode observar que 2 mol de prata mais cobre sólido formando prata sólida e cobre em meio aquoso. Então o nosso produto é o cobre 2+, e o nosso reagente é a prata mais.